Olá, meus irmãos, tudo bem? Uma alegria estar novamente com vocês e podemos juntos meditar na palavra de Deus. E tem sido para nós um grande prazer discorrermos aí na carta de Pedro já há alguns meses e sermos edificados por aquilo que Deus nos deixou através do apóstolo Pedro. Mas nós temos como título da nossa mensagem de hoje a esperança além do sim. Conselhos para um casamento focado na glória de Deus. Então, eu quero só começar mostrando a perspectiva que este mundo caído nas dores do pecado tem a respeito do casamento. Acompanhe comigo. Certo filósofo, Sócrates, disse o seguinte: case-se a qualquer custo. Se você conseguir uma boa esposa, será duplamente abençoado. Caso ela seja ruim, tornar-se-á um filósofo. Também outro pensador disse o seguinte: as dificuldades essenciais da vida não terminam, mas, ao contrário, iniciam-se com o casamento. Que coisa terrível, né? Que visão deprimente a respeito do casamento. Mas essa é uma constatação de pensadores, uma constatação do que realmente as pessoas vivem no dia a dia. E eu, como pastor, presencio essas situações. Um dia um jovem chegou para mim, recém-casado, tinha mais ou menos 9 meses de casado, e a pergunta que esse jovem me fez eram quais os motivos bíblicos que poderiam autorizá-lo ao divórcio, com 9 meses de casado. Certamente esse jovem estava sentindo os pesos de um relacionamento e de 2 pecadores vivendo juntos debaixo do mesmo teto. Além de aguentar e ter que suportar os fardos do seu próprio pecado, agora esse jovem teria que suportar os fardos da sua própria esposa. E isso é o casamento, é um dos aspectos do casamento. E é interessante nós vermos também, meus irmãos, que a contradição social, ela é muito grande. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, e eu estava buscando algumas informações, por exemplo, a revista Exame recentemente trouxe que o mercado de cerimônia de casamentos tem crescido no Brasil assustadoramente. Em um ano os brasileiros gastam, só o Brasil, gastam mais de 17 bilhões por ano, 17 bilhões com cerimônias de casamento. Então parece que há um crescimento desse mercado, muitas cerimônias, há um investimento financeiro muito pesado nisso. Mas isso contradiz o outro lado, onde as estatísticas nos mostram que há um crescimento constante de divórcios no nosso país. Então, no último ano, houve mais ou menos 2,5% de crescimento de divórcio no país. Enquanto o mercado de cerimônias vai crescendo nas suas pompas, nas suas festas, nas suas cerimônias, nós percebemos também que, contraditoriamente, vai caindo o número de pessoas que se mantêm casados. Uma outra estatística interessante é nós vemos que a média de um casamento no Brasil tem durado 14 anos. Alguns duram muito mais, outros menos, mas a média de um casamento no Brasil ia durar 14 anos. Então toda essa realidade nos mostra a relevância desse assunto, a esperança além do sim. Como as pessoas se juntam, dizem um sim, mas no meio do caminho perdem a esperança e existem muitos conflitos, existem dor, existe sofrimento, ansiedades, angústias, e muitas vezes chegam-se ao divórcio. Olham-se demais para as pessoas, o foco é muito no outro, com quem eu vou casar, mas a nossa pergunta deveria ser diferente, né? Como posso construir um casamento que glorifique a Deus? Não focado na pessoa com quem eu posso casar, quem vai me fazer feliz. Não é isso. E nós gostaríamos então de ir para o texto bíblico, e se você puder, abra sua Bíblia. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, nós faremos leitura do versículo 1 até o verso 7. E vamos ver qual é a esperança além do sim que Pedro nos apresenta. E tem conselhos bem importantes para mulheres, para as esposas, e muitos conselhos também para os homens. Então vamos ler rapidamente esses 7 versículos aqui. Acompanhe comigo. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra,
seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim, também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude na compreensão desse texto. Deus, nós na Tua presença estamos e queremos Te louvar pela Tua fidelidade, bondade, graça, misericórdia sobre nós. E nós Te pedimos que o Senhor nos guie nesse tempo agora, onde vamos analisar esse texto, extrairmos algumas lições, que o Senhor fale conosco, transforme as nossas vidas, nossos corações, também que o Senhor venha transformar muitos relacionamentos através da meditação na Tua palavra. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, então essa esperança, além do sim, está baseada nesse texto bíblico. E deixa eu fazer duas considerações antes de entrar no conselho para as esposas e depois nos conselhos de Pedro para os maridos. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é a quantidade de versículos que nós temos para as mulheres e para os homens. São 7 versículos o texto que nós lemos, mas são 6 versículos se referindo às mulheres e apenas 1 aos homens. Há quem diga que Pedro, ou há quem brinque, que Pedro ele escreveu muito mais para as mulheres porque elas precisam ouvir muito mais que os homens, por isso que ele escreveu 6 versículos. É brincadeira, Mas isso é uma curiosidade. Quando a gente olha para um texto desse, isso realmente chama a atenção. Poxa, mas são 6 versículos, de conselhos para as mulheres e apenas 1 para os homens. Será que elas pecam mais? Elas precisam de mais ajuda, Não, não é isso. O que Pedro tem como tônica na carta é ajudar aqueles que sofrem, e os que sofriam naquela época como cristãos, principalmente eram aqueles que eram mais fragilizados na sociedade. Então, os servos, os escravos eram uma parte mais frágil. A gente sabe que a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco. Para um patrão ser um cristão era mais fácil do que para um escravo. E para um marido ser um cristão, se ele se tornasse um cristão, ele levava a esposa junto, levava os empregados, era tudo muito, muito tranquilo, Não ia ter perseguição da esposa ou dos seus empregados. Mas uma mulher convertida e que seu marido não fosse convertido, ela seria a parte mais frágil dentro daquela sociedade, da estrutura de casamento, e realmente as coisas ficariam bem complicadas. Então o foco é encorajar as partes que são mais frágeis nesse contexto ali do sofrimento e da perseguição, por isso que ele dá mais conselhos às mulheres, não é porque as mulheres pecam mais ou precisam ouvir mais conselhos que os homens, nada disso. Mas indo para o texto bíblico, irmãos, uma outra consideração que eu quero fazer antes de entrar no conselho para as mulheres, há um conselho aqui que é geral. Esse conselho aqui ele é para o homem e ele é para a mulher. Ele está subentendido no texto bíblico quando nós olhamos logo no início do texto, dizendo vós mulheres semelhantemente. Então, quando o apóstolo Pedro usa essa expressão semelhantemente, ele está fazendo uma referência àquilo que já está sendo falado anteriormente na carta. Então há uma comparação, semelhantemente, e comparação com o que foi falado anteriormente. Então, vós mulheres semelhantemente sejais submissas aos vossos maridos. Essa palavra submissão ela já apareceu no capítulo anterior em relação
aos cidadãos cristãos e aos governantes. Ela apareceu no texto que nós já estudamos, a palavra submissão, dos servos para com seus senhores. Então, semelhantemente, pode estar se referindo à parte da submissão, como também ao exemplo imediato que é Cristo Jesus. Vejam que a nossa pregação da semana passada e o texto que discorre anteriormente a esse é o exemplo de Cristo Jesus. Ele soube reagir bem no sofrimento. Tanto é que Pedro diz, vocês foram chamados para seguir os passos de Jesus. Ele foi um exemplo para que vocês sigam os passos dele. Então agora ele vai entrar nos conselhos para a esposa e para o marido, usando a expressão semelhantemente. E quando chega na parte dos maridos, ali no versículo 7, veja que Pedro usa novamente essa palavra, e vós maridos, semelhantemente. Então está subentendido aqui, nesse semelhantemente para as mulheres e para os homens, que o exemplo anterior, imediato, que está logo grudado aí no texto, que é Jesus Cristo, ele precisa ser imitado. Pedro está dizendo, semelhante a Jesus que agradou o Pai em todas as coisas, sejam boas esposas. Pedro está dizendo, semelhante a Jesus que fez a coisa certa, morrendo pela igreja, amando-se, sacrificando pela igreja, faça isso com suas esposas, maridos. Semelhantemente aponta para Cristo. E isso é para o homem e isso é para a mulher. E um casal só vai encontrar contentamento quando olharem para Cristo. Você pode acompanhar comigo no slide. Quando um casal se direciona no nível horizontal, olhando um para o outro apenas, colocando todas as suas expectativas no outro, querendo fazer o outro feliz ou querendo que o outro lhe faça feliz, as expectativas estão no nível horizontal, o que vai acontecer é frustração, vai acontecer desânimo, vai acontecer que o casamento vai ir por um mau caminho. Mas quando o homem e a mulher, eles começam a olhar para Deus, as suas expectativas não estão no próximo, né, no marido, mas o seu contentamento real está em Deus, o homem e a mulher começam a olhar para Deus, ao invés de eles se afastarem, eles começam a se aproximar, olhando para Deus, olhando para a cruz, eles começam a se aproximar. E lá em cima, o casal está junto, está próximo, porque eles focaram na cruz e eles focaram na glória de Deus, eles não ficaram focando um no outro, porque se você, meu irmão, focar unicamente na sua esposa, você vai se decepcionar. Esposa, se você se focar unicamente no seu marido, colocar o seu contentamento, seus anseios, suas expectativas no seu marido, o que vai restar são decepções no final dessa estrada. Mas Deus tem um caminho excelente, Deus tem um caminho que vivamos um casamento que reflita a glória de Deus. Nós temos um caminho de esperança em Cristo Jesus. Por isso que nós podemos ter esperança além do sim. Mas acompanhem comigo, mulheres, então, feitas essas considerações, mulheres, alguns conselhos que Pedro dará aqui para as mulheres. Conselhos para a esposa cristã. Fique atento, talvez seu marido esteja do seu lado, vai te dar algumas cotoveladas, viu? Mas se mantenha firme, vai chegar a vez dele daqui um pouco. Conselhos para a esposa cristã. Em primeiro lugar, o texto bíblico nos mostra: seja submissa ao seu marido. O que nós acabamos de ler? Vós, mulheres, semelhantemente, sujeitai-vos, submetam-se aos seus maridos. Aqui, como eu falei antes, é a terceira vez que essa palavra é utilizada nessa sessão. Pedro está enfatizando isso, os cristãos eram mal falados naquela época, falavam coisas terríveis, que era uma seita, que eles não tinham um bom comportamento, que eles eram revolucionários. Agora Pedro está dizendo, olha, com o comportamento de vocês, mostrem que vocês são diferentes, como cidadãos, o comportamento de vocês como servos, agora o comportamento dentro do lar, no casamento, mostrem que vocês são totalmente diferentes daquilo que eles estão falando aí fora de vocês. Então, mulheres, submetam-se aos seus maridos, cumpram o papel de vocês. E o que é submissão? Esse termo aqui grego, ele é um termo militar. Submissão a um oficial superior, é sujeitar-se com o propósito de obedecer ou agradar uma outra pessoa. Claro que existe o outro extremo, que muitas vezes entende-se a submissão como se a mulher fosse um capacho do homem, como se ela fosse uma empregada, uma serviçal, e que o homem pudesse explorar a mulher como se fosse um objeto. Não é nada disso, essa não é a visão bíblica de submissão. Submissão tem a ver com autoridade, que é algo tão normal que Deus estabeleceu.
E Deus estabeleceu de maneira sábia, e o fato é que toda a sociedade se utiliza de autoridades. Isso é tão normal, numa estrutura social existem autoridades, governantes, prefeitos, presidente, numa estrutura um pouco mais, uma estrutura menor, lá no seu trabalho existe autoridade, nas escolas existem autoridades, todos os lugares onde existem seres humanos e relacionamentos humanos existem autoridades. Dentro do lar existe autoridade do pai para com o filho, e num relacionamento, numa aliança de casamento, existe alguém que Deus estabeleceu que é o líder, que vai liderar esse relacionamento. Está sobre ele a responsabilidade de liderar, não de abusar ou de subjugar a sua esposa, mas de liderar a sua esposa. É nesse sentido que a Bíblia traz a ideia da submissão. A mulher, ela tem o mesmo valor do que o homem. Quando falamos em submissão, não quer dizer que o homem vale mais do que a mulher, que o homem seja mais inteligente, mais capaz que a mulher, de maneira nenhuma. Ela tem o mesmo valor diante de Deus, ela tem grandes capacidades, mas Deus estabeleceu autoridades para que a sociedade e os relacionamentos humanos funcionassem bem. E na aliança do casamento, o papel do homem é liderar esse relacionamento. Ok? Observe que o texto ainda fala que sejam submissas aos seus próprios maridos, ou ao seu próprio marido. Parece um pouco esquisita essa palavra, mas por que por seu próprio marido, né? Talvez existissem outros homens que quisessem impor uma submissão a essas mulheres. E o que Pedro está dizendo é que a lealdade primária deveria ser ao seu marido. E talvez até um líder religioso possa querer ser autoridade sobre uma mulher, né, que tem um marido descrente, e dizer para a mulher, por exemplo, não, você tem que ir no culto e não dá bola para o seu marido, eu sou autoridade, eu sou o pastor da igreja e você tem que me obedecer. Não. A Bíblia diz que a autoridade primária é o próprio marido da esposa. Seja submisso ao marido em primeiro lugar. Se o marido disser assim, você vai ficar em casa hoje, eu não quero que você vá na igreja, aquele marido incrédulo. Então a mulher seja submissa, fique em casa naquele dia e sujeite-se ao seu marido. Então Pedro está dizendo para que a mulher tenha sabedoria, seja submissa, e a submissão vai refletir Cristo Jesus, porque Cristo se submeteu perfeitamente ao Pai. E a mulher pode olhar, a esposa pode olhar para Cristo e encontrar um grande modelo de submissão e forças para ser uma pessoa submissa e refletir Cristo Jesus. Amém? Segundo conselho que Pedro dá então às esposas, o primeiro foi seja submissa ao seu marido. O segundo conselho, seja um instrumento de Deus na vida do seu marido. Olha que interessante a sequência do versículo. Então, para que ela deveria ser submissa ao seu próprio marido? Qual que é o propósito? Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Então veja que esse é o contexto que nós já falamos aqui de maridos que não aderiram ao Evangelho, que não se converteram, que não nasceram de novo, e agora mulheres que são discípulas de Jesus Cristo precisam conviver com maridos que são incrédulos. E o versículo 2 ainda diz, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Irmãos, esse versículo aqui, o fato de estar dizendo que há uma mulher crente em Cristo Jesus e um marido incrédulo, esse versículo aqui, não há aqui uma autorização ou nenhum ensino para que um cristão case-se com alguém que não é cristão. Não é isso. Alguns tentam pegar esse versículo para dizer, olha aqui como era normal, né? Os cristãos casados com não cristãos, então isso agrada a Deus, não tem problema nenhum. Esse texto não está ensinando isso. Era o início da igreja. Aqui estamos considerando pessoas que não nasceram dentro de um berço cristão, não tiveram o ensinamento da palavra de Deus desde criança, eram pessoas que se converteram já na fase adulta e já casados, e não tinham o que fazer. Ela se converteu a Cristo Jesus, mas o marido não se converteu. É diferente do contexto que nós vivemos hoje, de muitas pessoas que nascem num lar evangélico, aprendem a palavra de Deus, são convertidas em Cristo Jesus, e aí vão desejar pessoas que não servem a Deus. Então há um problema muito sério no coração dessa pessoa, não é? Então esse texto não autoriza, isso não agrada a Deus e não é isso que o texto está nos ensinando.
Então, nesse caso de julgo desigual, a situação de uma mulher sempre ficará mais difícil. E aqui é um texto que mostra um julgo desigual. A situação dela, ela é mais frágil, ela é mais difícil do que para com o homem. Então, agir como Cristo às vezes impacta mais do que falar a respeito de Cristo. Pedro está dizendo, haja como Cristo. Às vezes não adianta a mulher ficar falando na cabeça do marido e deixa o marido zonzo e tonto. Tenha uma postura parecida com a de Cristo. Isso vai gerar um impacto precioso na vida dele. Então, cuidado com o mau procedimento. É isso que Pedro está dizendo às esposas. Tenham sabedoria, cuidem com o mau procedimento, o mau comportamento, falar na hora errada, falar demais e ficar criticando o marido por causa dos pecados, que você tem que se converter, senão você vai para o inferno, e batendo na mesma tecla, escreve versículo lá no espelho toda hora, põe versículo na carteira do marido, você quer ser o Espírito Santo na vida dele. Meu irmão, não há vagas na Trindade, não é você que vai convencer o seu marido a ele se converter, isso é uma obra divina. E tem mulheres que ficam insistindo e isso vai repelindo ainda mais o marido. E aí o marido está lá bebendo, talvez lá a sua cerveja, ela vai lá e coloca 1 Coríntios 6:10 lá, os bêbados não herdarão o reino de Deus, coloca o versículo na cerveja do marido, e o marido acaba ficando mais bravo, indignado, e ele vai criando mais aversão ao evangelho do que simpatia, ou de que ele realmente abra seus ouvidos para ouvir mais do evangelho. E é interessante como isso impacta muitas vezes as pessoas, né? Certa vez uma mulher veio falar comigo num outro local que eu estava pastoreando em outra época, e ela disse, pastor, o meu marido disse que não gosta de você porque ele disse que você fez com que eu e os meus filhos ficássemos loucos, né? E eu tive que conversar um pouco com ela, perguntando como que estava o procedimento e o comportamento dentro de casa, né? É uma linha muito fina de você querer compartilhar Cristo com o esposo ou com a esposa e você muitas vezes ser inconveniente no dia a dia. Então que Deus possa te dar sabedoria, né, nesse sentido. O versículo 2 diz ainda, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Esse observar aqui é um olhar minucioso. Essa palavra grega observar é um olhar minucioso. O marido está observando minuciosamente, nos detalhes, atentamente o seu comportamento. Se aquilo que você fala de Jesus, que você quer tanto que ele se converta, se isso é compatível e coerente com aquilo que você vive, com o seu comportamento, se ele é cheio de temor ou não, isso também mostra as motivações. É um comportamento honesto, não existe outras intenções por trás desse honesto. O comportamento ele é honesto, ele é transparente, límpido, não existem intenções espúrias por trás de tudo isso. E o marido está olhando, ele está observando tudo isso, esse honesto comportamento. Que Deus te ajude, minha querida irmã, a lidar bem com seu marido, se ele não for convertido, ou talvez se ele seja um marido convertido, mas tem áreas difíceis na vida dele, igualmente você precisa de muita sabedoria e o seu comportamento vai falar muito alto para ajudar o seu marido a crescer em áreas que ele precisa crescer diante de Deus. Se você está seguindo comigo, terceiro conselho, vamos seguir mais um pouco. O primeiro foi, sejam submissos ao seu marido. O segundo, seja um instrumento de Deus na vida do seu marido. E agora nós vamos ao terceiro conselho que o apóstolo Pedro dá às esposas, que é: cuide mais do coração do que da aparência. Cuide mais do coração do que da aparência. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos e adereços de ouro, aparato de vestuário. Versículo 4. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro aqui, meus irmãos, não está de maneira nenhuma proibindo as mulheres de se arrumarem. Algumas mulheres olham para esse texto e já ficam com os olhos arregalados, já ficam assustados. Será que agora o pastor vai falar de alguns usos e costumes, né? Não pode usar calça, o cabelo e isso, não pode usar maquiagem. Tem muitas igrejas que se utilizam desse texto para fazer várias restrições e proibições das mulheres. Não é isso que Pedro está ensinando.
Aqui não há um ensino de que é proibido usar essas coisas. Aqui Pedro está fazendo uma comparação de que muitas vezes o foco está mais nessas coisas externas do que do coração. E quando a mulher perde o foco de não cuidar do seu coração e cuidar somente da sua aparência, certamente ela terá problemas. Muito bom uma mulher se cuidar bem, ter uma boa maquiagem, estar sempre aciada para o seu marido, no convívio com as pessoas, uma mulher bem arrumada. Isso faz parte de uma mulher cristã, né? Nós esperamos que uma mulher cristã seja assim dentro do lar, fora do lar, no seu convívio social, que ela possa ser um bom exemplo nesse sentido, mas que o que se destaque mais na vida dessa mulher não seja aquele brinco bonito, né? Aquele colar maravilhoso, aquele vestido lindo, né? Aquele cabelo, mas o que se destaque mais seja o coração. Mulheres, quantas horas vocês investem lá no salão de beleza? Quantas horas vocês investem nas unhas para ficar aquelas unhas bonitas, com desenhos, que agora tem essa moda, né? Uns desenhozinhos na unha. Quantas horas ou recursos financeiros investidos numa boa pulseira, num bonito colar. Agora pense quanto você tem investido no seu coração. Quanto de tempo e forças e energia e talvez até recurso de comprar um bom livro, como ser uma boa esposa, uma Bíblia de estudo para que você se aprofunde mais na Escritura. Quanto você tem investido para avaliar honestamente o seu coração? É isso que Pedro está dizendo. Ele não está proibindo, mas ele está dizendo, olha, o coração é mais importante que as coisas externas. Cuide mais do seu coração do que da sua aparência. Dê atenção para isso. Então Pedro toca em 3 pontos importantes da estética da mulher. Veja que esse texto me chamou a atenção isso, né? Pedro fala da beleza, que a beleza externa ela é efêmera, mas a beleza interna ela é eterna. E essa beleza externa que é efêmera, ele toca em 3 pontos que eu acho interessante aqui nesse texto. Ele fala do adorno, né? Que ele fala dos cabelos, ele fala dos aparatos aí, que provavelmente sejam brincos, colares, essas coisas, e também do vestuário, que são roupas. E é justamente isso que as mulheres gostam, né? Qual mulher que não gosta de dar uma passeada no shopping, andar por aqueles corredores, olhar aquelas vitrines, né? A mulher se sente até melhor quando ela entra no shopping. O ânimo, a emoção dela muda, né? Ela olha aquelas roupas, aqueles vestidos, aqueles colares, né? E aquela expressão que talvez você já escutou, né? Cabelo e uma mulher é tudo. Muda o cabelo, parece que muda a mulher, é outra mulher que tem ali. Então as mulheres vivem nesse universo que para nós homens é muito difícil de compreender, mas que Deus nos ajude, homens, a compreender esse universo das mulheres. Mas mulheres, sigam o conselho de Pedro. Pedro não está dizendo abandone todas essas coisas, não, mas ele diz, olha, avalie o seu coração, ele é muito mais importante que as questões externas na sua vida. Então, e qual que é o adereço interno mais importante? Vamos seguir no texto. Já vimos que o mais importante não são os cabelos, os colares, os vestidos, é o coração, mas qual que é o adereço do coração que deve se destacar? Pedro deixa claro aqui, nós lemos, é a mansidão. Seja, porém, o homem interior do coração unido de incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A mansidão é aquilo que deveria se destacar, é o fruto, é um dos aspectos do fruto do Espírito de Deus na sua vida, minha irmã, é a mansidão. Agora, infelizmente, ao contrário da mansidão, existem mulheres que são mulheres rixosas, mulheres que vivem em guerra dentro de casa, que falam alto, que reclamam, que murmuram. E diz Provérbios 21:9, Salomão diz, é melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Uau! Eu não sei se está tendo alguns olhares aí, né, na sala da sua casa agora, espero que não, mas é um versículo muito forte. Quantas mulheres briguentas, rixosas, e ainda Salomão vai dizer que essas mulheres rixosas e briguentas, elas são como um gotejar contínuo no dia de grande chuva. Assim é uma mulher rixosa, aquele dia de chuva que tem aquela gota que você fica vendo ela pingar e pingar, aquele barulhinho, aquilo vai te irritando, é lento, é sutil aquela goteira, mas aquilo vai gerando uma irritação. Salomão diz assim é uma mulher
rixosa, ela é como uma gota. Muitas mulheres não se destacam a mansidão, o fruto do Espírito. Mas vem para fora o que está no seu coração, porque ela não cuida do seu coração. Eu gosto muito de uma história de George Miller, que foi um dos grandes missionários da história. E ele conta, esse missionário, que no seu convívio ele conheceu uma família, e ali existia uma esposa e um homem, e esse homem era um alemão de muito dinheiro, muito abastado, e todas as noites ele ia para o bar beber com seus amigos. Ele bebia a noite inteira e muitas das noites ele chegava em casa até meio tonto, meio bêbado. A mulher estava sorridente, abria a porta, né? Ajudava o marido, quem sabe, no banheiro tomar um banho, estava meio tonto, preparava uma jantinha, botava ele na cama. E essa mulher fazia isso todos os dias, mesmo o marido indo para o bar beber todas as noites com seus amigos. Certo dia, bebendo com seus amigos, aquele homem, ele disse para os seus amigos: eu aposto com vocês que se eu for para casa agora, a minha mulher vai estar lá. Minha mulher é demais, ela vai estar lá na porta, ela vai abrir a porta sorridente para mim, ela vai me ajudar, ela vai preparar a cama para mim e com toda simpatia e alegria. E ainda mais, se eu pedir para ela fazer uma janta na hora aqui para mim e para vocês, meus amigos, ela vai sem reclamar e com muita alegria ela vai fazer a janta para todos nós. E aqueles amigos ficaram olhando para aquele homem, pensando: esse homem deve estar louco, capaz que mulher que é assim, ainda mais esse homem que fica no bar aí bebendo com a gente todas as noites. E ele: eu aposto com vocês. E aqueles amigos foram com aquele homem até a casa, e quando eles chegaram naquela casa, a mulher gentilmente abriu a porta para o seu marido e para todos os seus amigos, convidou-os para entrar com toda a paciência, disse para eles sentarem, e o marido olhou para aquela esposa e disse: mulher, você pode fazer uma janta para nós? E aquela mulher sorriu e disse: sim, meu marido, eu faço a janta para vocês. E ela foi sorrindo para a cozinha para fazer a janta, tarde da noite, para os amigos daquele homem, estavam todos num bar bebendo a noite inteira. Quando aquela mulher foi para a cozinha, um dos amigos olhou para aquele homem e disse assim: como que você pode ser tão malvado e tão cruel com uma mulher que tem um coração tão bom? Como você é capaz de fazer uma coisa dessa? Eu não admito isso. E aquele homem levantou e foi embora. E os outros amigos, um a um, foram levantando e foram embora. Aquele homem ficou sozinho na sala, remoendo e pensando o que os amigos tinham falado, e caiu a ficha. Ele pensou: como eu tenho sido cruel com a minha esposa. Ela tem sido tão boa tantos dias, tantos anos, há tanto tempo comigo, eu estou fazendo isso para provar para os meus amigos alguma coisa. Aquele homem caiu em prantos, em choro, foi até a cozinha, pediu perdão para sua esposa, pediu para que sua esposa orasse por ele, e daquele momento em diante ele creu no Evangelho, creu em Cristo Jesus, entregou a sua vida e passou a ser um homem piedoso e um discípulo de Cristo. Aquela mulher não falava muita coisa com aquele homem, mas a postura e o que se destacava no coração daquela mulher era a mansidão. E aquilo foi um impacto tão grande nos amigos e na vida daquele marido, que ele veio ao Evangelho. Que Deus te ajude, minha querida irmã, a ser uma esposa onde a mansidão se destaque na sua vida. É isso que Deus espera de você e de todas as esposas, de todos os cristãos, inclusive. Quarto ponto, meu irmão, que nós podemos ver o conselho de Pedro às mulheres: avalie constantemente seus valores. Esse é o quarto ponto. O que diz o versículo aí 4, parte B? Nós acabamos de ler que é de grande valor diante de Deus. Você viu essa expressão? No final do versículo 4, aquilo que é de grande valor diante de Deus. Então, avalie constantemente os seus valores. Você tem dado mais atenção para aquilo que tem valor diante de Deus ou para aquilo que tem valor diante dos homens? Pense isso, esposa, você que está me ouvindo. O mundo tem nos colocado muitas coisas que tentam impor na cabeça das mulheres que isso é valoroso, mas que para o reino de Deus não tem valor. O que Deus valoriza não é o que o mundo valoriza, minha irmã. Pense nisso. O mundo tem tentado seduzir as mulheres, ditando o que tem valor. O mundo tem dito para as mulheres que o que tem valor para as mulheres é lutar por autonomia. O que tem valor para as mulheres é lutar pelo empoderamento. O que tem valor para as mulheres é lutar pela carreira. O que tem valor para as mulheres é lutar por igualdade. O que tem valor para as mulheres é estética.
e são os valores do mundo. Mas pense em Deus. Quais são os valores do reino de Deus? O que Deus espera para você, o que Deus espera para o seu lar, para o seu marido, para os seus filhos? Qual que é o seu papel no corpo de Cristo? Como está o seu coração diante de Deus? Avalie constantemente os seus valores. O que tem valor diante de Deus, minha irmã? Você tem investido tempo em oração? Isso tem valor diante de Deus. Você tem investido tempo em leitura da palavra? Isso tem valor diante de Deus. Na edificação e investido tempo no crescimento espiritual do seu lar, isso tem valor diante de Deus. Não se deixe enganar pela sedução do mundo, que nos apresenta uma linda vitrine com coisas que parecem que têm muito valor, mas que vão trazer desgraça e destruição. Não se iluda com essa vitrine, mas olhe para a palavra de Deus. A palavra de Deus tem conselhos sábios e nos mostra o que realmente é valoroso. E por último, meu irmão, minha irmã, em quinto lugar, busque os bons exemplos da Bíblia. Porque nós já vimos aí como que uma esposa, então, ela pode ser submissa, como ela pode ser um instrumento na vida do seu marido. Essa é a pergunta. Como que ela pode focar mais nas coisas do coração e menos nas coisas externas? Como ela pode avaliar constantemente seus valores? Como? Indo para a palavra de Deus, indo para a Bíblia. Por isso que o quinto ponto nos diz: busque os exemplos da Bíblia. Olha o que Pedro está dizendo, versículos 5 e 6, acompanhe comigo. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora, se vestiram outrora ou antigamente as santas mulheres. Ele está falando aqui, Pedro, das mulheres da Bíblia, que elas esperavam em Deus e elas eram submissas aos seus próprios maridos. E das mulheres da Bíblia, aqui Pedro vai então citar uma em específico, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornaste filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. As mulheres devem seguir os exemplos das santas mulheres do passado, em vez de copiar o modelo das mulheres fúteis desse mundo. O que Pedro está dizendo então, minhas irmãs, esposas? Ele está dizendo: olha, coloquem seus olhos na palavra de Deus, coloque na Bíblia, nas Escrituras. Ali você vai encontrar bons exemplos, boas histórias, bons modelos de mulheres que tiveram batalhas, lutas, sofrimentos, mas elas reagiram com o seu coração centrado na glória de Deus. Elas reagiram com esperança. O significado da sua vida não estava no seu marido e no seu casamento. Existia uma esperança muito além do sim. E essas mulheres reagiram bem, porque elas tinham essa esperança no coração. Então Pedro está dizendo: olhem para essas mulheres, mergulhe na palavra de Deus, veja o exemplo dessas santas mulheres, siga esse exemplo, que certamente você terá um casamento que glorifique a Deus. Assim fazia Sara. Alguns aspectos são importantes, nos chamam a atenção aqui. Essas mulheres da Bíblia que você pode ir, elas esperavam em Deus. Olha a esperança além do sim. No sim, são dois pecadores que fizeram um compromisso um dia sim, diante de Deus e diante de outras pessoas, mas são dois pecadores que falaram sim um para o outro. É uma aliança, sim, mas é uma aliança de dois pecadores. E não há esperança quando eu olho para o meu coração. E quando eu olho para o coração da minha esposa, não há esperança. Agora, quando nós dois olhamos para a cruz de Cristo, nós encontramos uma esperança muito além do nosso sim. Elas esperavam em Deus, elas respeitavam a autoridade do seu marido, é isso que Pedro está falando aqui. Lógico, naquele contexto daquela época, as mulheres inclusive expressavam isso verbalmente, chamando o seu marido de senhor. Talvez isso na nossa sociedade não seja um costume, né? E a Bíblia não está querendo que agora você na sua casa comece a chamar o seu marido de senhor, não é isso. O respeito vai muito mais além do que isso, e culturalmente existem maneiras de nós demonstrarmos esse respeito ao marido, e Sara fazia isso de maneira muito tranquila, era uma mulher que temia a Deus. E as consequências disso, então, o final do versículo nos mostra isso. Quais são as consequências dessa boa postura e boa atitude para com seu marido, uma atitude que agrada a Deus, né? Se a mulher pratica então tais coisas, ela não precisa ter medo do seu marido, porque diz aqui, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Pedro está dizendo, olha, se você agora é crente em Cristo Jesus, segue Jesus Cristo, seu marido é um marido incrédulo,
pratique o bem com ele. Seja submisso, seja amável, seja mansa. Olhe para as mulheres da Bíblia. Faça o que tem que ser feito, com cuidado, com mansidão. Seu marido, é bem provável que ele não vai te maltratar. É bem provável que ele vai desfrutar da bênção que Deus deu para ele, de uma mulher amorosa e bondosa. Então você não vai ficar precisando temer perturbação alguma, porque você não vai entrar em confronto com seu marido. Essas são as consequências de uma esposa que está com seu coração centrado em Deus e em agradar a Deus. Amém, minhas irmãs? Espero que isso tenha abençoado o seu coração. Esses 5 conselhos do apóstolo Pedro para as esposas. Mas para com os maridos não é diferente. Tanto é que agora no último versículo, Pedro vai dizer: maridos, vocês igualmente, ou seja, vocês estão todos, no mesmo pote, vamos dizer assim. Vocês também precisam reagir bem, vocês precisam imitar a Cristo, como as mulheres também têm que imitar a Cristo. Agora os homens imitam a Cristo cuidando bem das suas mulheres, se sacrificando bem por sua esposa, como Cristo fez de maneira perfeita. Então agora é a vez dos maridos escutarem alguns conselhos. Aguenta firme mais uns minutinhos aí. E agora chegou a sua vez. Se você recebeu algumas cotoveladas do seu marido até agora, você vai poder dar alguns cutucões no seu marido nessa parte. Maridos, escutem. Pedro tem alguns conselhos importantes para nós. E o versículo 7 vai dizer o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 4 conselhos aqui que Pedro dá para os maridos então. Primeiro conselho: participe da vida do lar. Participe da vida do lar. Interessante nós vermos que o conselho de Pedro nesse versículo é: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Tem um ditado e um pensador desconhecido que diz o seguinte: o diabo tem medo de homens que oram e que lavam a louça. Interessante isso, né? O diabo tem medo de homens que oram, mas que também lavam a louça, porque esse homem participa da vida do lar. Lógico que aqui a louça é só um símbolo, mas a participação da vida do lar é muito mais profunda do que lavar uma louça. E a palavra grega aqui, que está se referindo a essa questão comum do lar, é junto com. Essa é a ideia aqui, é em conjunto, é junto com a esposa. Então, todos os aspectos do lar devem ser vividos juntos, homem e mulher, a questão financeira, a educação dos filhos, são as questões da casa, tudo. O homem não pode ser ausente em muitas áreas e deixar de exercer o seu papel como sacerdote do lar. Tem homens que se eximem dessa responsabilidade do sacerdócio e da liderança do lar e deixam as coisas nas costas das mulheres. E filhos, por exemplo, é uma coisa que acontece muito. Isso é só um exemplo. Minha mulher que dá atenção, minha mulher que brinca um pouco, a minha mulher que ajuda ele nos temas da escola, minha mulher que eduque, a minha mulher, se a criança é mal educada, o marido vai dizer: mas olha só essa criança, você não dá educação para essa criança, como se a responsabilidade fosse da mulher. Então a questão dos filhos muitas vezes fica tão evidente. O homem pensa: eu preciso trazer o alimento, eu vou sair aí fora, eu vou batalhar, eu vou trabalhar e eu vou dar o sustento, eu vou botar comida na mesa. E tantas outras coisas. O homem se torna tão ausente no lar e acha que a esposa deve carregar aquele fardo. E é responsabilidade do homem, todas as áreas do lar. O homem deve viver a vida conjunta, junto com sua esposa no lar. Então participe da vida do lar. É isso que Deus está aconselhando os homens nesse trecho das Escrituras. Então avalie seu coração, homem, como está a sua participação no lar em muitas coisas. Talvez algumas estão indo bem, outras não. Você está sendo um pouco relapso. Avalie isso. Pergunte para sua esposa: em qual área do lar que eu não estou sendo participativo? Pergunte para ela. Sua esposa pode te ajudar a avaliar isso melhor. Mas é importante que haja essa participação. Em segundo lugar, Pedro dá outro conselho aos homens: conheça melhor sua esposa, porque além de viver a vida comum do lar, ele vai dizer que é com discernimento.
E aqui a ideia é de entendimento, de conhecimento. Então eu preciso ver a vida do mar, viver a vida comum do lar, conhecendo bem a minha esposa, discernindo ela. Eu sei que é difícil, o coração da mulher é um oceano de mistérios, eu sei disso. Mas isso não significa conhecer a cor preferida da sua esposa, qual o filme, a série, mas pastor, eu conheço a cor dos olhos dela, pastor, eu sei a data de aniversário, eu conheço minha esposa, eu sei o dia que ela faz aniversário, eu sei a comida favorita dela, eu sei inclusive quanto que ela pesa, o peso atual dela. Não, isso você não precisa saber. Certamente a sua mulher não quer que você saiba o peso atual dela, esse é um tipo de conhecimento que você pode deixar de lado. A última vez que eu me atrevi a perguntar para minha esposa quanto que ela estava pesando, ela me deu um olhar fulminante que eu nunca mais perguntei. Não é? Então não é esse tipo de conhecimento, mas são coisas mais profundas. Conheça a sua esposa. Isso significa saber as respostas para as questões complexas sobre ela. Qual é a sua constituição mais íntima? Quais são os maiores medos e preocupações da sua esposa? Como você ajuda em relação a esses medos, a eles, e a segurança do seu amor? Conheça a sua esposa, o que a sua esposa espera de você? Por que a sua esposa age de tal forma? Procure saber o porquê. Em quais áreas a sua esposa precisa crescer diante de Deus, você sabe? Você, marido, está atento, você conhece as áreas de dificuldade e áreas que ela precisa crescer em Deus, que você pode ajudá-la. Então é esse tipo de conhecimento mais profundo que Deus quer que você tenha da sua esposa. E isso você vai discernir bem a sua esposa, você pode se envolver nessa vida comum do lar e gerar crescimento e exercer sua liderança no lar. É isso que Deus está esperando de nós. Eu estou lendo um livro, irmãos, que é o título Pecados Intocáveis. É um livro muito bom, fala de muita coisa do nosso coração e da nossa vida, tão íntimas. E um dos capítulos que mais me chamou a atenção nesse livro Pecados Intocáveis é o egoísmo. E eu me identifiquei muito ali com aquele capítulo e li, reli, fiz algumas anotações, escrevi no espelho de casa algumas coisas e resolvi fazer uma pergunta que confronta o meu egoísmo no casamento, uma pergunta para minha esposa. Então, eu perguntei para minha esposa como um exercício da avaliação do meu egoísmo, né? Esse exercício, eu fiz uma pergunta para ela e disse: qual área da sua vida que você gostaria que eu me interessasse mais? É uma pergunta difícil. Você já fez essa pergunta para sua esposa? Qual área da sua vida, minha querida e amada esposa, que você gostaria que eu demonstrasse mais interesse? Às vezes nós demonstramos interesse apenas nas nossas coisas, vivemos no nosso mundo. Isso é uma demonstração de egoísmo, nós deixamos nossa mulher à parte. Parece que ela é uma mera empregada e uma ajudante. E nós não nos envolvemos profundamente nas coisas que são importantes para a nossa esposa. Então, fica essa dica desse livro, Pecados Intocáveis. Tem muitas coisas preciosas lá que podem nos ajudar no nosso coração e que podem refletir inclusive no nosso casamento. Mas a ideia é que Pedro está mostrando aqui que nós devemos conhecer mais a nossa esposa. Terceiro, honre sua esposa como parte mais frágil. O texto ainda segue dizendo: e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Honre, tenha consideração, honre ela. Fazer ela se sentir especial para você. Honre a sua esposa, valorize ela. Eu gosto muito do texto de Provérbios 31, 29. E você pode se dirigir à sua esposa, quem sabe dizer para ela, né? Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Imagina você colocar, né, esse versículo lá no espelho de manhã cedo, mostrando que ela é importante para você, que você a ama. Honre a sua esposa. Talvez você pode honrar com atitudes, com palavras. Tem muitas maneiras de você conhecer melhor a sua esposa. Você vai achar meios de honrá-la. Também eu lembro que quando nós começamos a namorar, eu e a Sabrina, um dos versículos que eu gostava e muitas vezes eu falava para ela era o versículo de Cantares, logo no capítulo 1, que diz assim: tal o lírio entre os espinhos, né? Assim como o lírio se destaca entre os espinhos, assim é você entre as donzelas. Né? E ela suspirava assim, apaixonada, quando eu citava esse versículo para ela.
é uma maneira de você valorizar, honrar, dizer que aquela pessoa é importante para você, que você não está subjugando ela a uma simples serviçal num relacionamento. Você tem que ser submissa, eu sou o líder do lar. Não, honre a sua esposa, proteja ela. Pedro está dizendo que ela é a parte mais frágil, não só frágil fisicamente. A mulher também tem uma fragilidade emocional, tem dias da semana que são complicados, qualquer coisinha abala, destrói com a mulher, ela começa a chorar do nada, você está chorando, amor? Não sei, eu estou chorando, me deixa quieto. Mas por que me deixa quieto? Você fica assim, o que está acontecendo? A fragilidade emocional da mulher é uma coisa espantosa, física. E nós temos que protegê-la, nós temos que cuidar, nós temos que evitar a sobrecarga sobre as nossas mulheres, preservá-la muitas vezes de um serviço pesado, preservar e proteger de riscos de sobrecarga. Honre a sua esposa como parte mais frágil. Maridos, você deve protegê-la. Você não deve tirar vantagem da fragilidade dela. Tem muitos homens que fazem o contrário do conselho de Pedro, tiram vantagem, exploram suas mulheres, muitas vezes, como parte mais frágil, exploram fisicamente, se irritam, agridem, batem nas suas mulheres, inclusive. Que triste quando isso acontece, né? Infelizmente, nesse tempo de confinamento, há uma preocupação social do risco de que aumente os casos de mulheres agredidas dentro dos seus lares, porque os homens e as mulheres estão convivendo mais dentro do lar, nesses tempos de confinamento. Muitos homens não honram suas mulheres como parte mais frágil, mas abusam das suas mulheres, agridem elas, e essa é uma grande realidade. Inclusive, já existem pesquisas e efeitos pós-pandemia em outros países. Na China, por exemplo, onde já passou o pico da pandemia e a vida já está voltando ao normal, já saíram as primeiras estatísticas de que aumentou, ou seja, explodiu o número de pedidos de divórcio na China. Esse é o efeito da pandemia e de um casal vivendo dias debaixo do mesmo teto, sem olhar para a cruz e sem a verdadeira esperança. 2 pecadores se degladiando dentro de uma mesma casa. As estatísticas já estão mostrando isso em outros países, o efeito dos pedidos de divórcio. E por último, então, meus irmãos, 4, o último conselho de Pedro aos maridos. Trate sua esposa com dignidade. Pedro então vai dizer, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Trate ela com dignidade. Por quê que devemos tratar com dignidade? Porque nós somos iguais diante de Deus. É isso que Pedro está falando. Você, marido, você diante de Deus é igual, porque a expressão tratai-a com dignidade, porque sois juntamente. Olha, vocês são juntamente. Vocês são iguais, vocês estão no mesmo nível diante de Deus. Vocês são criaturas iguaizinhas diante de Deus. Vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus igual. Vocês foram criados para agradar a Deus igual. Vocês foram afetados pelo pecado e já nasceram com uma natureza pecaminosa igualmente, e vocês estão na mesma condição de pecadores diante de Deus. Por isso que Pedro usa tratai com dignidade, porque sois juntamente, vocês são iguais. E um segundo porquê, porque são herdeiros da mesma graça, desfrutam da mesma graça de salvação. Então vocês estão na mesma condição diante de Deus, como criaturas e como pecadores, e também vocês desfrutam da mesma graça de salvação. Não existe um caminho diferente de salvação para o homem e para a mulher, são salvos da mesma maneira, pela mesma graça, são salvos pelo mesmo sacrifício, desfrutam dos mesmos benefícios em Cristo Jesus. Mesmos benefícios que você desfruta em Cristo Jesus, homem, marido, a mulher também pode desfrutar. Nós temos a mesma esperança de vida eterna. Nós enfrentamos as mesmas lutas, nós temos as mesmas tentações, nós temos o mesmo socorro, nós temos a mesma orientação que é a palavra de Deus. Nós fomos inseridos no mesmo corpo que a igreja. Vocês desfrutam da mesma graça de salvação. Pedro diz, herdeiros da mesma graça. A sua esposa é sua irmã em Cristo. Antes de ser sua esposa, ela pertence a Cristo. Ela foi salva por Cristo, ela é amada por Cristo, ela é preservada por Cristo. Ela tem esperança em Cristo.
Ela vai para o mesmo céu que você. Ela é herdeira da mesma graça. Respeite ela como uma filha de Deus, salva em Cristo Jesus, porque senão um dia você vai se ver com Cristo. Antes de pertencer a você, a sua esposa pertence a Cristo. Então, vocês desfrutam da mesma graça de salvação. E um terceiro porquê, além de vocês estarem na mesma condição, de desfrutarem da mesma graça, também o terceiro porquê, o terceiro motivo de tratar sua esposa com dignidade é para que as orações não sejam interrompidas. Pedro vai dizer que talvez tenha algum marido que trate mal a sua esposa, mas ele quer ser muito espiritual depois. Ele quer chegar na presença de Deus e fazer uma entonação de voz tão espiritual, usar lindas palavras, e quer interceder, quer pedir, talvez na frente da igreja, né, seja um homem de oração, mas não considera a sua esposa, não trata bem a sua esposa. Pedro está dizendo, Deus não tem interesse na sua oração. É isso que Pedro está dizendo. Deus não tem interesse na sua oração. Se você não cumpre os seus deveres para com a sua esposa. Então esse é um terceiro porquê que Pedro fala para os homens, tratem com dignidade, porque vocês são iguais diante de Deus, vocês desfrutam da mesma graça. E se você não cumprir o seu dever de tratá-la com dignidade, Deus não tem interesse em te ouvir. Pense nisso, homens. Pense nesse conselho que Deus nos deu através da sua palavra. Homens e mulheres, a palavra de Deus ela é suficiente. Ela nos dá conselhos sábios e que tem resultados duradouros para a nossa vida, que podem ser transformadores, que podem te tirar do desespero de dois pecadores que disseram sim um para o outro e podem te levar para um patamar maior de esperança, de olhar para a cruz. E vocês dois, focando na cruz de Cristo, podem representar bem Deus e viver um casamento para a glória de Deus e desfrutar da companhia um do outro. Para nós encerrarmos, deixa eu falar uma frase de Charles Swindoll. Ele diz o seguinte: a fórmula para um bom casamento não está tanto em ter o parceiro certo, mas em como ser o parceiro certo. Talvez você está escutando essa pregação e você disse assim, mas pastor, muito bonito tudo isso que você falou, legal nós podemos olhar para a Bíblia e ver os conselhos de Pedro, mas você não conhece o meu marido. Marido, talvez você está pensando, isso é tudo muito bonito, mas você não conhece a minha esposa. A minha esposa tem que mudar em muita coisa. Ela é terrível. Olhe mais para o seu coração, faça a sua parte, mude você. Charles Swindoll disse, a fórmula para um bom casamento não está tanto em ter o parceiro certo, mas em como ser o parceiro certo. Se pergunte, eu estou sendo o parceiro certo? Eu estou agradando a Deus? Eu estou seguindo os conselhos da palavra de Deus? Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que possamos ter lares que glorifiquem a Deus e casamentos, que a nossa esperança esteja muito além do nosso sim. Que Deus te abençoe e vamos orar para que Deus nos fortaleça. Pai eterno, nós te louvamos pela tua palavra, pela tua fidelidade, Pai, pelo teu amor, pela tua graça. A dádiva do casamento que o Senhor nos deu, de convivermos com uma outra pessoa, de termos filhos muitas vezes através desse relacionamento, de servirmos a Deus e ao Senhor junto com os nossos relacionamentos. Muito obrigado, Pai, por cada família que está escutando nessa hora, que está participando desta oração, que recebeu as instruções da palavra de Deus neste momento, Pai, muito obrigado. Eu te louvo e eu te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe. Nós nos arrependemos neste dia. Ouvindo tantas coisas, nós vamos avaliando o nosso coração e vemos que somos tão falhos em tantas áreas. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Tenha misericórdia de nós, nos perdoe, Pai, e restaura o nosso coração. Que possamos retomar o rumo, que o Senhor nos guie, Deus, pelas verdades e pelos conselhos da tua palavra. Abençoe esse homem, esse marido que está escutando essa mensagem. Abençoe essa esposa, abençoe esse casamento. Que os olhos deles, Deus, possam ser erguidos, que não estejam fitados nos erros uns dos outros, na expectativa que um tem do outro, mas que eles ergam os olhos e possam fitar seus olhos na cruz de Cristo. E esse casal se encontrar na cruz e desfrutar dos benefícios da cruz. Abençoe, Deus, cada família, cada casal que está ouvindo.
É o que eu te peço, Deus, e desde já te agradeço pelo teu agir em cada vida. E assim que eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe e até a próxima.